Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus. Quantos foram abençoados com essa apresentação? Aleluia, hoje você está aqui para receber vida. Fala aí para o seu vizinho, você vai sair daqui diferente de como você entrou. A vida está nele, ele é a luz dos homens. Ele está aqui para te abençoar, para te favorecer. Aleluia! Glória a Deus, que bênção que você está aqui hoje. Nós estamos mais um culto. Ontem tivemos um encontro poderoso aqui de homens. Aleluia. Quem percebeu mudança aí no seu marido? Deixa eu ver. Aleluia. Ontem foi um dia poderoso. Você sabe que já faz alguns anos que eu estudo Apocalipse, né? E para mim, Apocalipse não tem muito mistério, porque o Senhor Jesus já foi revelado. Ele explica tudo, não é? Mas tem um mistério em Apocalipse que ontem eu tive um vislumbre, assim. Apocalipse 8, põe aí para mim, Apocalipse 8. Porque eu estava aqui com os irmãos, e quando eu peguei o microfone, eles estavam conversando igual os irmãos estavam, eu peguei o microfone para falar, cumprimentei os homens e foi um silêncio total. Aí eu lembrei do mistério que eu tenho na minha cabeça. Olha lá, quando o Cordeiro abriu o sétimo, último selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, toda vez que eu leio esse versículo, eu fico pensando, aonde que estão as irmãs agora? Aleluia. Meia hora de silêncio. Então eu não sei se isso é uma reunião só para homens, porque fez um silêncio absurdo, eu até estranhei. Falei, meu Deus, está faltando alguma coisa. As irmãs são bênção na nossa vida. Se tem uma mulher do seu lado, fala para ela, não consigo viver sem você. Nós somos uma família unida e feliz. Mas o próximo encontro de homens será um retiro. Não vai ser só uma tarde, vai ser um retiro. Nós vamos para lá sexta-noite, vamos passar o dia, vamos dormir lá e deixar Deus falar conosco. Amém? Aleluia. Olha aí, não tem mais silêncio hoje, só ontem. Glória a Deus. Irmãos, sábado agora nós temos o nosso encontro com Deus para os adultos. Então, você que nunca participou, nunca teve uma oportunidade de ter um momento, um lugar específico para que você tenha um encontro pessoal, individual com Deus. Então, essa é a sua oportunidade. Sábado agora, a partir das 9 horas, com um pequeno almoço. Tem um custo de 20 euros, está incluso alimentação todo dia. E finaliza pelas 6 ou 7 da tarde. Então, quero convidar você e dizer para os irmãos também que quarta-feira nós temos uma reunião de oração aqui com toda a liderança para nós orarmos e definirmos coisas aí do encontro. Amém? Eu quero também avisar os irmãos que, sem ser amanhã, na outra segunda-feira, nós vamos ter um seminário de louvor e adoração aqui na igreja, ok? Então, nós vamos lançar o link para inscrição e estará conosco nesse dia o cantor Israel Salazar, ok? Lá de, eu acho que é Minas Gerais, não é? BH, mineiro. Então, não sei se você o conhece, mas pode segui-lo nas redes sociais. É um homem de Deus, umas músicas muito ungidas, coerentes com o que a gente fala, com o que a gente prega. E ele vai estar aqui ministrando junto conosco. Então, segunda e terça à noite, você pode vir aqui para participar. Terá um investimento também de 5 euros só na terça-feira. Na segunda-feira é free. Você pode ouvir aí ministrações, principalmente você da área do louvor, dança, coreografia, teatro,
mídia e todo tipo de serviço que você faz para o Senhor, é importante você ouvir pessoas que também o fazem. Amém? Então você está convidado para isso. E último aviso, no dia 11 de março nós vamos começar o nosso jejum de 21 dias. Tempo de jejum é poderoso. Tempo de jejum, sua vida muda completamente. É um tempo de revelação, um tempo onde o seu coração parece que aquece mais do que o normal, porque você dá um foco diferente, não é, para a sua vida. Então, quero já preparar você, no próximo domingo, a gente já vai estar vendendo os livros do jejum. Os irmãos sabem, todo jejum a gente adota um livro, e esse próximo jejum, o tema será Movidos pelo Espírito Santo. Quantos são movidos pelo Senhor aí? Aleluia. Os irmãos, aumenta mais um pouquinho meu som, por favor, para eu não ficar sem voz. Então, prepara-te, dia 11 de março, 21 dias de jejum. No nosso jejum, nós comumente fazemos reunião de oração. Na verdade, essa reunião de oração é mais um culto de avivamento, onde você vem para pegar fogo no seu coração, onde você vem para receber dons espirituais, manifestações do Espírito, experiências extraordinárias, sobrenaturais. Falei para o seu vizinho, você é sobrenatural. Fala para o outro, você não é natural. Você é um extraterrestre. Você não é desse mundo. Você é da pátria celestial. Aleluia! Glória a Deus. Bom, semana passada nós começamos a falar sobre a questão do pecado. E hoje eu quero falar sobre a libertação do pecado. Você viu aqui nessa encenação, nessa apresentação, o quanto o pecado destrói famílias, vidas, pais, mães, filhos. E o pecado é uma coisa terrível. Lá no Éden originou o pecado e já trouxe morte, destruição. E há duas coisas que você precisa saber sobre a sua vida em relação ao pecado. A primeira delas está lá em Romanos 3, 23. Coloque aí, por favor. Olha lá, o que diz? Pois todos, diga todos, todos pecaram e têm carência, precisam, necessitam da glória de Deus. Fala aí para o seu vizinho, você pecou. E você precisa do perdão de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter consciência de que pecamos, caímos, erramos. Erramos o alvo. O Senhor nos criou para algo e nós fazíamos outra coisa. Mas um dia Ele nos resgatou e nos colocou na posição original. Aleluia. Então essa é a primeira coisa. Você pecou, todos pecaram. Segunda verdade, João 8, 36. Se o Filho, quem que é aqui o Filho? Jesus. Estou falando de Jesus. Se Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, semana passada eu disse, a liberdade que nós temos, ela não é completa em si mesma quando a gente só tem uma opção. Então, alguém que ele enfia a cara nas drogas, ou na bebida, ou em prostituição, em outras coisas, porque quer, porque diz que é livre, a gente tem que avaliar bem se é livre mesmo. Porque ser livre é ter opção e poder escolher. Eu posso fazer isso e também posso não fazer. Porque qualquer pessoa diz eu posso. Tá bom, você pode dizer sim, mas você pode dizer não. Se existe algo na sua vida que você não consegue dizer não, você é escravo daquilo. Seja um sentimento, seja uma substância, seja um comportamento, uma ação. Então, há pessoas viciadas em muita coisa. Normalmente, tem alguns que jogam pedra em quem bebe bebida alcoólica.
Um dia um irmão falou, pastor, você tem que conversar com o fulano, ele é viciado em bebida alcoólica. Eu falei, você é viciado em café? Qual que é a diferença? Tem que pôr os dois, então. Eu brinco, alguém quando me oferece um café, eu falo, não, eu sou crente, não bebo, não. Tem nada nesse mundo que me vicia, só minha esposa, aleluia. Cadê ela? Não está aí para ouvir isso, né? Vocês falam para ela que eu disse isso. Então, se você não consegue dizer não para um cafezinho, você não é livre. Você é escravo da cafeína e das coisas, do açúcar, ou de tanta coisa assim, para não falar do pecado. Então, o pecado da mesma forma. Você é livre para fazer o que quiser da vida, mas você também deveria ser livre para dizer não ao pecado. E essa liberdade, é o que o texto está dizendo, que está em Jesus. Jesus te dá o poder da libertação do pecado. Jesus, na verdade, venceu o pecado no seu lugar. E nós, então, precisamos nos apropriar dessa verdadeira libertação do pecado. Agora, a libertação do pecado é algo do passado. Porque o Senhor nos libertou do pecado aonde, irmãos? Na cruz. Então, enquanto você pensar que você um dia será livre, nunca será. Enquanto você achar que Deus vai te libertar, não vai acontecer. Você precisa crer que em Jesus você já foi livre. Mas existe uma mente maligna por trás da mentira, dizendo que você não é livre. E eu quero hoje ajudar você a desfazer essa mentira em nome de Jesus. Então, a verdadeira liberdade está em Jesus. O alívio da prisão está em Jesus. O alívio da prisão emocional, porque o pecado compreende coisas emocionais também, pensamentos, intenções. Intenções, Jesus diz que é pecado. Então, se você olha para alguém com desejo impuro, já pecou, já adulterou, Jesus disse. Se você chama o irmão de uma palavra assim mais dura, né, como foi falado aqui, já assassinou. Então, isso são prisões que o inimigo coloca para prender você, para segurar você. E você não consegue se desenvolver na sua vida cristã, e você não consegue avançar, não consegue desfrutar de uma graça feliz e nem viver em paz. Então, a alegria e a paz completa está em Jesus, porque a liberdade vem dele. Falei para o seu vizinho, a única liberdade que existe está em Jesus. Então, é possível vencer o pecado? É possível viver sem pecar? Para a gente entender isso, vamos desfragmentar o pecado em 3 tempos. Porque o pecado compreende desde a tentação até a consumação do fato, e depois vem a culpa. Isso tudo é o pecado. O pecado produz isso na sua vida. Então, você vive em tentações, você pode cair, né, consumar a questão do pecado, e depois você sente condenação e culpa. Esse é o ciclo do pecado. Mas, semana passada, nós lemos um texto que diz que nós morremos para o pecado. Então, vamos ler de novo. Romanos, capítulo 6, verso 10. Projeta aí, por favor. Romanos 6, 10. Pois quanto a ter morrido, aqui está falando de quem? De Jesus. Okay? O texto está falando de Jesus. Quanto a Jesus ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Então, o texto está dizendo que Jesus morreu para o pecado. E ele continua dizendo, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, Jesus veio, morreu para o pecado e vive para Deus. Amém? E aí no verso 11 ele diz, assim também você, diga eu. Assim também vós considerai-vos.
creia, aceita, considera você mesmo morto para o pecado e vivo para Deus, em Cristo Jesus. Então o texto está dizendo o seguinte: da mesma forma que Jesus morreu para o pecado, você também morreu para o pecado. Da mesma forma que Jesus vive para Deus, você também vive para Deus. Agora, se a gente pegar essa compreensão do pecado que eu expliquei, né, a tentação, a consumação e a condenação, nós vamos avaliar isso na vida de Jesus. Porque o texto diz que Jesus morreu para o pecado, certo? Agora, desses três, o que Jesus morreu então? Porque Jesus, ele foi fecundado, não foi por um espermatozoide masculino, humano. Não foi José. Ele foi fecundado pelo Espírito Santo. Maria ficou grávida do Espírito. Isso é algo sobrenatural. Então Jesus não tinha essa carne que eu e você temos. Jesus não teve natureza caída enquanto viveu aqui na terra. Ou seja, ele não tinha esses desejos maliciosos que eu e você temos. Ele não tinha esse desejo desenfreado para o pecado. Ele não tinha tentações para o pecado. Jesus não tinha. Você não vê um texto sequer mostrando essa fragilidade dele, porque ele era humano, mas ele era Deus também. Então, para a tentação do pecado, Jesus não morreu para isso, porque ele nem tinha tentação. Jesus também não morreu para a consumação do pecado, porque a Bíblia diz que ele viveu sem pecado. Ele se fez pecado, mas não tinha pecado. Então, se Jesus não morreu para a tentação do pecado, não morreu para a consumação do pecado, Jesus morreu por causa do quê? Da condenação do pecado. E eu e você morremos com ele, ou seja, eu e você na cruz morremos para a condenação do pecado. Eu e você precisamos entender isso. Porque eu vou te dizer, vou ser bem direto. O que faz você ser preso no pecado é a condenação do pecado. Não é a tentação e nem a consumação. A condenação faz você permanecer no pecado. Só que o Senhor veio para morrer para isso. E eu e você, então, precisamos morrer junto com Cristo para a condenação. O que é a condenação? É aquele peso, a culpa. A condenação é aquela voz que diz que você é pecador, você é miserável. Você não tem jeito para a sua vida. Seu destino é a morte. Isso é condenação. E a condenação afasta você de Deus. A condenação ou o pecado não pode afastar Deus de você, mas afasta você de Deus. Você fica apático. Você afasta do meio. Quantas pessoas você conhece que não vem mais à igreja porque pecou? Qual foi a consequência? Perdeu a unidade com os santos. Se sente envergonhado, se sente impuro. No dia da ceia, nem vem no culto, porque não se sente digno. Quem produz isso? A condenação. Mas o Senhor te livrou de toda condenação, te livrou do peso, te livrou da ira, te livrou da maldição, te uniu de novo a Deus. Aleluia! Então, nós precisamos compreender isso. A tentação na nossa vida ainda continua. A tentação vem, mas ao final eu vou falar sobre isso. O cair no pecado também continua. Ou tem alguém aqui, santos, íntegros, sem pecado? Você pode jogar pedra em alguém. Mas a condenação foi encerrada em Jesus. A condenação. Então, lá em Romanos 8, verso 1, olha o que a Bíblia diz. Agora já nenhuma, diga nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação mais para você. A única pessoa que poderia te condenar, te perdoou.
Não há nada que te afasta hoje de Deus. Ah, pastor, o meu pecado não me afasta de Deus? Não, porque você é filho, você foi transformado. É óbvio que a vida de pecado não é o nosso lugar e não queremos viver assim. Mas não existe mais condenação, por quê? Porque nós estamos mortos para o pecado. Então, Romanos 6, capítulo 6, verso 11, vou ler de novo. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. O que é considerar? É você assumir como verdade. Pastor, eu acabei de pecar. Pois é, mas a Bíblia diz, considera morto para isso. Ah, mas eu errei. Considera-se morto para isso. Ah, eu errei, agora não posso ser abençoado. Considera morto para a condenação. Deus só pode te abençoar aqui hoje. Talvez você está aqui sentado me ouvindo e você está pensando aí, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu deixei de fazer tal coisa. Será que eu posso ser abençoado? Será que Deus vai ouvir a minha oração? Eu digo sim, porque já não há mais condenação para você. Os seus pecados foram todos julgados em Jesus. Nenhum pecado será levado em conta no dia do seu julgamento. O seu julgamento por causa dos pecados já foi feito em Jesus. Você foi considerado culpado, morreu com Cristo, mas renasceu e agora tem uma nova natureza. Essa natureza é justa, é santa, é inculpável. Inculpável. Nós precisamos então meditar nisso. Porque todo cristão quer vencer o pecado. Sim ou não? Você já ouviu pregações dizendo, você precisa vencer o pecado todos os dias morra para o pecado, todos os dias mate a sua carne. Mas aqui no texto está dizendo que você já morreu. Você vai matar de novo quem está morto? Falta compreensão da Escritura para você considerar a si mesmo morto para o pecado. Estou morto, acabou. Não há mais condenação. Eu não vou morrer todos os dias pelo pecado, eu já estou morto hoje. Porque já estou morto na cruz. Na cruz eu morri com o Senhor Jesus. Então, se Jesus morreu para a condenação, para a culpa, para o medo do juízo, eu vou morrer também. Considerar é crer, é assimilar, é dizer, essa é a verdade para a minha vida. Não é uma questão de sentimentos. O erro de muito cristão é pensar que não sente que é justo. Que não sente que morreu para o pecado, porque o pecado jaz à porta, porque o pecado está aí aparecendo na sua vida, a carne está gritando, querendo alguma coisa, mas espiritualmente, na ótica divina, você já está morto para isso. Isso não tem interferência entre você e Deus, ou não deveria ter, só tem se você aceita a condenação e a culpa. Mas se você crê que todos os seus pecados foram perdoados, ainda que aconteça alguma coisa, não muda a sua posição em Deus. Você continua junto com Ele, você continua desfrutando dEle, você continua recebendo vida dEle. Então nós devemos colocar o nosso foco no que é verdadeiro. Enquanto o seu foco é vencer o pecado, nunca vai acontecer, porque ninguém aqui vence o pecado. Por isso Jesus veio e venceu no seu lugar. Você precisa agora apropriar da vitória. A sua luta contra o pecado começa pela sua crença. Começa em você crendo na cruz da maneira correta. Começa com você apropriando-se da vitória que faz parte de toda a herança que o Senhor nos deu. Quem aqui é herdeiro de Jesus? Então, quem ergueu a mão, fala para o outro, você também é herdeiro, você também recebeu perdão dos pecados. Então, a nossa compreensão começa por aí. Por isso que a Bíblia diz que o pecado não tem domínio sobre nós. Não pode dominar aquele que já morreu. A sua dívida com Deus não existe, porque aquele fulano morreu. Já pensou se eu faço uma dívida aqui?
e vem alguém cobrar lá em casa e eu já morri, essa dívida tem algum efeito? Não. Por quê? Porque eu já estou morto. Então, a sua dívida com Deus foi paga em Jesus, você nem era nascido. E qual dívida foi paga? Diga todas. Todas. Então, não é uma questão de sentir. É uma questão de crer. Eu sou justo diante de Deus, eu fui lavado, eu fui redimido, eu não vivo mais no pecado, eu vivo debaixo da graça de Deus. Não há mais maldição sobre mim, há palavras de bênção sobre mim. Então, precisamos compreender isso para ser verdadeiramente livre. Eu não sei você, mas quando eu era mais jovem, vivia na luta contra o pecado. E era sempre na minha força. E eu lembro, nos cultos de virada do ano, a gente fazia promessas, como você também faz. Não vou nem perguntar porque eu sei. Esse ano vou parar com isso. Esse ano eu vou mudar. Agora vai ser diferente. Fui na vigília do Monte Santo de Israel, recebi uma revelação das revelitudes, das profundezas ocultas, dos mistérios, e agora estou forte. Aí 3 dias depois caí de novo. Eu chamo isso do voo da galinha. Você já viu uma galinha tentando voar? A galinha tem asas, tem pena, mas não voa. Mas ela tenta. É terrível ver isso. Então, você talvez está num ciclo vicioso de todo ano querer vencer o pecado. Enquanto você achar que é você que vence, o pecado vence você. Porque Jesus falou que a sua carne é fraca. Você não tem poder na carne. Mas se você entender que Jesus venceu o pecado no seu lugar, você vai ficar livre dele. Amém? Quantos querem aqui ser libertos do pecado? Então fala para o seu vizinho, você já foi. Então, nós precisamos ser livres também do poder do pecado, da força do pecado. Então, qual que é o poder do pecado na sua vida? Qual que é a força do pecado na sua vida? Eu quero ler um texto que o apóstolo Paulo explica sobre isso. E ele diz de onde que vem a força do seu pecado. Vamos ler juntos? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56. Olha lá. O arguilhão da morte é o pecado, ou seja, o pecado traz morte, traz destruição. Ninguém deve andar no pecado. O arguilhão do pecado é a morte. E a força do pecado é o que, irmãos? A lei. Meu Deus. A força do pecado é a lei. 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui a Bíblia está dizendo que o pecado tem força na sua vida por causa da lei. Por quê? Porque a lei veio para mostrar que você é pecador. Sim ou não? Deus, quando criou a lei, ele criou com um objetivo duplo. Primeiro, dizer quem era Deus. Segundo, dizer que o homem era pecador e precisava de Deus. Porque se não tivesse a lei, o homem nem sequer iria medir a si mesmo, não ia saber. Então, a força do pecado é a lei. Por quê? Porque é a lei que diz que você é, não é, faz, não faz, toca, não toca. A lei que faz isso. Então, quanto mais você meditar na lei, mais força terá o pecado na sua vida. Mais foco no pecado da sua vida. Eu não sei quando você foi aprender a dirigir, normalmente os instrutores dão esse exemplo. Ele fala, se você está aprendendo a conduzir o seu veículo, se você ficar olhando para o poste, para a árvore, o que vai acontecer? Você vai bater nela. Não é isso? Então alguém está dirigindo.
Aí o outro está do lado, falando, ó o poste, ó o poste. Aí ele bate no poste e fala, mas você pediu para eu olhar para lá? Acertei. Porque a atenção está focada nisso. Existem crentes que a atenção dele está focada na lei. E quando a atenção está focada na lei, a única coisa que ele consegue perceber são os erros. Então vira um ciclo vicioso. Quanto mais você analisa a sua vida pela lei, mais pecados você vai encontrar. Mais desanimado da sua vida você fica. E aí está naquele pecado vicioso e o inimigo coloca, mas você já é tão preso nisso, não tem jeito, faz mais uma vez. Ninguém está vendo, não vai ter muita consequência. Faz de novo, porque você é assim. Quem que diz que você é assim? A lei. Porque eu posso pegar qualquer pessoa aqui, inclusive eu, e pegar os 613 mandamentos, vai ter falhas. Sim ou não? Então, o que evidencia o pecado na sua vida é a lei. Mas eu quero te dar uma boa notícia hoje. Nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. A nossa evidência agora não é olhar para a falha, é olhar para a santidade e dizer, é isso que eu sou, é isso que eu vivo, essa é a realidade da minha vida, é aqui que eu vou atingir, é esse rumo que eu vou andar, a minha direção é essa, é a graça do Senhor Jesus. Eu estou crescendo na graça, eu estou sendo educado na graça, eu estou perseverando na graça, eu estou vencendo o pecado na graça. Então esse é o foco da nossa vida. Então, a força do pecado é a lei. Lá em Romanos 3, 20, diz, visto que ninguém, diga ninguém, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pela obediência, não é? Em razão de que, pela lei, diga pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. A lei só serve para analisar que você precisa de Deus. A lei foi um tempo onde o homem foi conduzido até que chegasse Cristo. E a Bíblia diz que o fim da lei é quem? Cristo. Antes você precisava da lei para mostrar que você precisava de Jesus. Mas depois que Jesus veio, você abandona agora a lei. Você agora é movido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus te convence de tudo. Ele te leva uma vida abundante. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você entender. Vamos imaginar que eu tenho um rebuçado de chocolate com 350 mil calorias aqui. Um bolo da Lidiane. E aí eu falo para o pastor Heine, olha, não pode comer esse bolo. Chocolate. Essa é a lei. Não pode comer o bolo. Agora, por que não pode comer o bolo? Porque tem muito açúcar, porque vai fazer mal, mas eu não explico nada disso, eu só falo, não pode comer o bolo. Aí o pastor Heiner vem, 6 horas da tarde, trabalhou o dia inteiro, cansado. Aí ele entra aqui, primeira coisa que ele vê, o bolo, tentação. Você sabe que a tentação tem estágios. O primeiro deles é olhar. Aí ele olha o bolo, mas aí ele lembra da lei. Ele fala, não posso. O pastor falou que não pode comer. Não sei porquê, mas não posso. Até quero, mas não posso. Aí ele chega perto, ele diz, deixa eu ver se é verdadeiro mesmo. Aí ele fala, tem cheiro de chocolate. Ele olha, parece chocolate. Aí ele, vou só experimentar. Aí passa o dedo assim, é chocolate mesmo. Mas não posso comer. Porque a lei diz para não comer. Aí ele fica com aquela luta, aquela angústia. Ele fala, minha mulher não está aqui, o pastor não está aqui também. Se eu pegar um pedaço do lado de cá, ninguém vai ver. Ele fica com aquela luta. Aí chega uma hora que ele fala, vou comer esse negócio. É aí que concebe o pecado. Quando você decide. Aí ele vem e come o bolo. Aí 2 minutinhos depois eu chego. Aí ele já vai lá para o canto. Ele está até com a boca suja assim, de chocolate. Aí eu vou fazer a reunião, pergunto quem quer falar alguma coisa, ele não fala nada. Por quê? Porque ele está acusado. Ele está se sentindo condenado. E eu falo, miserável é aquele que comeu o bolo. E ele já fica assim. Essa é a lei.
Porque ele transgrediu a lei e ele sabe disso. Agora, o bolo faz bem para a saúde? Não. O bolo é prejudicial? Sim. É um pecado? É. Vai destruir sua vida? Vai. Deus quer que você faça isso? Não. E aí, como que Deus resolveu o problema, então? O bolo continuava aqui. Aí chegou o João Vitor. Agora não há mais lei. Ele está no tempo da graça. Aleluia, João Vitor. O João Vitor, obreiro de adolescente, está no tempo da graça. E na graça não há esses mandamentos todos. E ele vê o bolo. Mas a hora que ele vê o bolo, eu entro na sala e falo, João Vitor, tem um restaurante ali, Estrela Michelin, nos convidou, o irmão pagou o nosso almoço. Você quer ir lá almoçar comigo? Então tem que esperar o irmão pagar primeiro. Ele vai ficar, eu vou ficar preocupado se ele quer comer o bolo ou não? Não. Ele vai ficar olhando para o bolo? Não. Por quê? Porque ele recebeu algo muito melhor. Então, isso é como Deus resolveu o problema do pecado. Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu prazeres inexplicáveis. Só que o que aconteceu? A lei foi tirada. Vou dar um outro exemplo para você entender. Imagina que está aqui o seu filho. Quem tem criança pequena? Está aqui seu filho. Aquela porta ali tem uma escada que vai ali para cima, uma saída de emergência, é muito perigosa. Então, ela é meio íngreme, uma criança pode entrar lá e se machucar. Mas imagine que está aqui eu, você e seu filho, e eu falo para ele, menino, nunca na sua vida você entre por aquela porta. O que eu fiz com a criança? Bom, pelo burburinho aí, você entendeu que era melhor não ter falado. É ou não é? Se eu não quero que ele não entre lá, eu vou mostrar outra. Vou falar, ô Joãozinho, ali tem uma porta que tem o melhor parque infantil do mundo. Ele vai para lá, ele nem sequer reparou naquela. Você percebe que a lei vai empurrar você para o pecado. Então, tudo que envolve não faça, não pegue, não adquira, tudo que envolve isso, empurra você para o pecado. E Deus sabe disso. Por isso, o que aconteceu no tempo da graça? Deus tirou a lei. Não é que Ele tirou. Ele isentou você da obediência da lei. Por quê? Porque agora você é guiado pelo Espírito. Você vive numa outra vida. Você agora não precisa acordar todos os dias dizendo, eu tenho que largar o pecado, eu não posso tocar naquilo, eu não posso naquilo. Não, porque o Espírito Santo está dentro de você, ele te conduz à vida abundante. Da mesma forma que nós conduzimos as crianças, ensinamos o que é melhor. E uma criança bem educada na educação cristã de Jesus, ela nem sequer vai ficar olhando para o pecado, ela quer é Jesus. Eu e você somos assim também. Enquanto você ficar olhando para a lei para querer ser bom, ou para querer agradar a Deus, ou coisas que você já tem, você fica preso a ela. Mas quando você olha para a graça de Cristo e diz, eu fui justificado, eu sou uma nova criatura, eu sou cheio do poder de Deus, o pecado não tem domínio, não tem espaço para a sua vida. Um jovem cheio do Espírito Santo não tem espaço para ficar aí pondo minhoca na cabeça. Essa é a questão de ser cheio do Espírito. Então, mas deixa eu ler isso na Bíblia para você. Às vezes alguém pode achar que isso é uma invenção nossa. Romanos 3, 21. Olha o que diz. Vamos ler até o 24. Mas agora, o que está escrito aí? Significa que a lei deixou de existir?
Significa que a lei é imperfeita? Não, a lei é perfeita, porque a lei fala de Deus. Deus é perfeito. Se você lê a lei, você está lendo de Deus. Você está vendo quem, o legislador, aquele que fez a lei, ele faz com base em si mesmo. É assim na política também. Os políticos definem leis com base no seu próprio pensamento. E quando você lê a lei, você lê de um Deus perfeito, porque Ele é perfeito. Mas o tempo da lei passou. Diga aí para o seu vizinho, a lei passou. Então, olha o que o texto diz, leia aí. Mas agora, sem lei, se manifestou o quê? Justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Verso 22. Justiça de Deus mediante as obras, não é isso? Justiça de Deus mediante a lei. Não. Justiça de Deus mediante a fé. Por quê? Porque quem crê é justificado. Hoje não é quem obedece é justo. Hoje é quem crê é justo. Se você crê, quanto mais você crê que é justo, mais você será justo. Porque o justo viverá pela fé. Então, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Você precisa crer, porque não há distinção, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo, verso 24, justificados pela sua oferta, justificado pelo seu dízimo, justificado pelo seu bom comportamento. É isso que está escrito aí? Diga, justificado. Gratuitamente. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então Deus tirou a lei da sua vida. Ah, então posso pecar? Pode. Mas posso não pecar? Posso também. Eu quero viver na santidade do Senhor. O pecado não é meu lugar. Você sabe, um crente que vive no pecado é a pior das vidas. Lá em Apocalipse diz que Deus está a ponto de vomitar da sua boca quem é morno. Quem é o morno? É aquele que não se lambuza lá na lama do pecado, porque você sabe, o ímpio, ele peca feliz. Ele até conta para os outros, roubei do meu chefe, aí os dois começam a rir. Estou traindo a minha esposa, peguei a fulana, e os dois riem. O crente consegue fazer isso? Não. Quando ele peca, ele fica mal. Só que aí tem o morno. O que é o morno? Ele nem peca, nem vive no pecado, nem vive na santidade. Ele fica no meio termo. Que vida terrível. Deus te chamou para a santidade. Santidade é o nosso padrão. Santidade é o nosso estilo de vida. Santidade é aquilo que já foi gerado aqui no espírito, no coração. Mas a Bíblia diz que não há mais lei, não há mais acusação. Então, quando alguém levanta e diz, você errou nisso, você diz o quê? Errei com base no quê? Não tem lei. Se o João Vitor comesse do bolo, alguém ia acusar ele de alguma coisa? Não, porque no caso dele não tinha regra, não tinha lei. Ele é livre para comer o bolo, mas ele é livre também para outras coisas, muito superiores. Então, você foi salvo, você foi perdoado, você foi justificado, você foi glorificado. Não há mais acusação, não há mais peso. Não há mais quem condena. Quem vai condenar você? A Bíblia diz, vamos ler junto. Romanos 8, mais para frente aí, 33. Olha o que a Bíblia diz. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Será que existe alguém nesse mundo que pode acusar você? A fofoqueira lá do seu trabalho pode te acusar? Seu chefe pode te acusar? Seu pastor pode te acusar? Às vezes, né? Verso seguinte. Quem condenará? A Bíblia está dizendo, quem vai te condenar? Porque não existe ninguém que pode te condenar, porque o único que podia, perdoou. Quem vai te acusar?
Você vai chegar diante de Deus, quem é que vai levantar lá para acusar você? Diga, ninguém. Porque o seu problema já foi resolvido na cruz do Calvário. Alguém levanta e diz, ele tem pecado. Jesus já levanta e diz, mas foi pago. Não deve mais nada. Não tem nenhum registro. Deus esqueceu do seu pecado. É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vamos ler o restante? 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que o seu pecado que você cometeu ontem ou hoje, talvez, pode te afastar do seu Pai, de Jesus? Ele diz, será tribulação? Sim ou não? Será angústia? Sim ou não? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Vamos, próximo. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matador. 37, vai passando. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Próximo. Porque eu estou bem certo, diga, eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-me do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. O pecado não tem poder de mudar você. Você é nova criatura. Já viu uma borboleta, por exemplo? Eu sempre dou esse exemplo, que é fácil entender. Uma borboleta, antes dela ser bonita daquela forma, ela era uma lagarta. Lagarta vive no chão, no lixo, em qualquer outro lugar. Mas ela foi transformada, ela sofreu uma metamorfose, uma transformação e virou uma borboleta. Você, fala para o seu irmão, você virou uma borboleta. Agora, eu pergunto para você, se uma borboleta vier a pousar no lixo, porque a borboleta é um ser limpo, ela só está em flores. Mas se uma borboleta pousar no lixo, ela volta a ser lagarta? Não. Vou dar outro exemplo, mais legal. Você era como um porco. E foi transformado em cordeiro. O porco vive na lama. Você já viu? É que eu vim lá do interior do Brasil, lá tinha tudo isso. O porco, ele gosta da lama. A satisfação e o prazer da vida de um porco é ficar mergulhando na lama. Mas a ovelha não, ela é limpa. A ovelha tem um pastor que põe ela no colo, que cuida dela, que limpa, que tira os carrapichos, os carrapatos, as impurezas, deixa ela branquinha. Mas ainda assim, se uma ovelha tropeçar e cair numa poça de lama, ela não volta a ser porco. E ela não tem prazer naquilo. A mesma coisa é o pecado na sua vida. Você não viveu para nascer no pecado, mas ainda se pecar, não muda a sua natureza. Você é filho amado, mas você também é perdoado. Pastor, então o que eu faço com o pecado na prática? Vou dizer para você, ser bem franco. A Bíblia não nos ensina a vencer o pecado, porque Jesus venceu, nós lemos isso. Mas a Bíblia diz para você fugir do pecado. Crentes não dão ocasião para o pecado. Ele fecha a porta e diz, aqui na minha casa não entra. Um crente vencedor, antes de casar, ele não dá ocasião para o pecado. Então, quando ele está se relacionando, o irmãozinho com a irmãzinha, eles não vão para lugares escuros.
eles permanecem na luz. Porque se você for para um lugar escuro, você sabe o que vai acontecer. Sim ou não? Você é obrigado a ir? Eu estou olhando para cá porque tem muitos jovens. Você é obrigado a ir para o cinema, só os dois sozinhos? Não, vai se quiser. Mas a gente não faz isso. Por quê? Porque nós somos da santidade. As tentações, elas vêm. Mas você sabe que Jesus disse para a gente orar para não ser tentado. Eu sei que existem pregações por aí que vão ensinar que a tentação te fortalece. Alguém já ouviu isso? A tentação vai te fortalecer. Vai nada. Vai fazer você cair. Vamos ler esse texto? Mateus 26, 41. Olha o que Jesus diz. Vigiai. Fala para o seu irmão, vigia. Fala para o outro, fala, ora. Isso aqui são palavras de Jesus. Ele diz, vigia e ora, para que não entreis em tentação. Deus não manda tentação para você. Isso é coisa do maligno. Mas Jesus está falando, é possível você viver uma vida sem sequer ser tentado. O que acontece quando você vigia e ora? Você é cheio do Espírito. Você quer não cair no pecado? Seja cheio do Espírito todo dia. Que a tentação nem chega à sua porta. Ah, não, mas a tentação vai me fortalecer. Não vai. Tentação não fortalece. As tribulações, sim, te fortalecem. Tentação, não. Toma atenção nisso. Então, se ela vier, fica firme e vença pelo poder do Espírito. Porque Jesus falou que a nossa carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então, não caia no pecado. Ah, pastor, mas por que eu peco? Porque você quer. Seja honesto. Quando você está lá na sua casa, no seu carro, fazendo alguma coisa, e vem a tentação, você não está cheio do Espírito, não está vigiando, está lá na internet distraído, aí vem lá uma seta do inferno. Você tem a opção de dizer não, porque você já está cheio do Espírito. Você já está livre do poder do pecado, porque o poder do pecado não tem mais, que é a lei. Deus não está te acusando de nada. É só você com a sua liberdade que Deus te deu. E naquela hora, o que você vai dizer? Não, vou fugir, vou por outro caminho. Se eu sei que um caminho vai me fazer pecar, eu vou por outro. Se eu sei que uma pessoa vai fazer eu pecar, eu corto ela da minha vida. Se eu sei que a internet não me faz bem, eu não vou ver a internet. Se eu sei que as telas de madrugada não é uma boa companhia, eu não vou fazer isso. Coloca o computador lá no meio da sala. Quero ver acontecer alguma coisa. Então, é simples assim. Ah, pastor, não pode ser. Vencer o pecado não é só isso. É, a Bíblia está dizendo que é. Mas alguém te convenceu que você tem que lutar pelo pecado todo dia. Esse alguém não é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus vai dizer para você, você é livre do pecado. Aleluia! Semana que vem eu vou falar sobre o perdão dos pecados. Porque uma coisa muito comum também que pode acontecer é você relacionar o perdão do pecado a uma condição humana. Como? Domingo que vem eu te falo. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar.